Hoje, dia 7 de março, véspera do Dia Internacional das Mulheres, nós estamos com essa turma linda, que é a turma do 4º ano, Alfa. E na aula passada, eles levaram como tarefa para casa realizar com a família a história do nome. E a gente acabou de discutir que todo nome tem história e toda história tem nomes. Toda história tem um nome. A história dessa turma tem um nome. Essa turma tem um nome, é 4º ano, Alfa. E todo nome tem uma história por trás. Eu acabei de contar a história do meu nome e agora a gente vai ouvir a história dos nomes dessas figurinhas. Imaginem vocês, daqui 20 anos, acessando o canal Like Lume com seus filhos. E aí você fala assim, olha filho, olha eu lá pequenininho, olha como é a minha cara. Nossa, eu sou muito parecido com você, mãe. É, meu filho. Gente, isso é muito legal. Queria eu poder hoje clicar na internet e ver uma aula, uma gravação minha lá da infância, quando eu tava lá no 4º, 5º, 3º, 1º ano. Não tem. Quando eu tava no 2º, 3º ano, 4º ano, o YouTube tava começando. Nem era fácil colocar vídeos no YouTube. As pessoas mal tinham celular. O celular era um tijolão assim, não gravava. Só recebia ligação e olhe lá. Então vocês não têm ideia. O jogo da minhoca veio muito depois, Davi. Vocês não têm ideia do quanto vocês têm acesso à tecnologia. E tudo isso faz parte da história de vocês. Só que será que tem algum nome aqui ligado à tecnologia? Não sei. Vamos ouvir as histórias. Vamos começar com o Tomás. Sim, senhor. Tomás, qual é a história do seu nome? Ele esqueceu o material de livre, mas ele lembra da história do próprio nome. E aí? A minha mãe estava em dúvida de Tomás ou Davi. Aí a minha mãe lembrou que Tomás é da Bíblia. Da Bíblia também, como Davi. Só que aí meu pai escolheu Davi primeiro, e o meu padrinho e minha madrinha concordaram como Davi. Não, como Tomás. Entendi. Você gosta do seu nome? Gosto. Se você chamasse Davi, você ia gostar? Tá vendo? Porque a gente se identifica com o nosso nome. É estranho pensar que você poderia chamar outra coisa. Eu também adoro me chamar Lucas. Acho que seria estranho eu chamar outra coisa. Só que tem tão interessante isso, porque tem gente que acha que a pessoa tem cara de nome Y, nome aquilo, nome X ou nome Y. Tem gente que fala assim, eu não combino com o nome tal. Meu nome, eu acho que eu combinaria com um nome diferente do meu. Então você pode falar um pouco sobre isso também. Vamos ouvir agora Isabela. Mas você lembra a história do seu nome? Isabela, você não lembra? Então, a Isa fica devendo. Traga o seu material de livre para a gente ter a história do seu nome na próxima aula. Glória, por que será? Qual é a história do seu nome? Meu nome é meio estranho. Meu pai falou que ele sonhou com meu nome, só que minha mãe queria que eu chamasse um nome bem parecido que Tamara. Tamara? Não, um nome meio estranho, queria que eu chamasse. Se eu fosse menino também, o nome era mistura da minha mãe e meu pai. É isso que quer. Mas seria bem estranho que eu... Mas vamos pensar, então, se você misturasse o nome da sua mãe com o seu pai, que nome seria? Eles tinham falado, só que eu não lembro. Porque o seu pai chama? Edson. E sua mãe? Kelly. Então, Edson com Kelly. Kelly. Ked. Ed Kelly. Ou Ed Kelly. Não, Ed não Kelly, é. fica interessante, ó, parece nome de artista. Ed. Ed. Então, que interessante, né? Se o nosso nome fosse simplesmente a junção dos nomes dos pais. Isadora, Posso falar uma coisa? você não tá aí escrito a história do seu nome? Você quer ler? Mas só que eu queria falar uma coisa que eu acho que é, mas que não é do livro. Tudo bem, então fala. É assim, ó, a minha bisavó, que era mãe da minha avó, se chamava Fuzi. E meu sobrenome é Fuji. Daí iam colocar Fuzi, meu sobrenome, mas só que colocaram, em vez de colocaram
Em vez de G, colocar Z, colocaram J. É. Ou seja, foi um erro lá no cartório, na hora de registrar o nome. Não, foi uma escolha mesmo. Foi Porque uma o seu nome é Isadora Fugi Geld Geldfred. Então você tá falando apenas do Fugi, que é o nome, antes era Fuzi, é isso? É. Fuzim? Fuzi. Fuzi. Interessante. E você quer falar sobre essa história? A minha mãe não achou que era uma história, ela só contou que Ah, tem duas do Fuji, que o sobrenome carrega uma origem japonesa, que vem de uma flor, olha. e o sobrenome Fred vem de uma origem italiana, e o sobrenome Geld vem do sobrenome judeu. Um sobrenome judeu. Então, quando eu entregar o mapa do mundo para vocês, vocês vão ter que circular e pôr uma setinha e pôr a origem do seu nome. Então você vai circular. No caso da Isadora, ela vai circular 3 lugares diferentes no mapa. Porque ela tem o Geld, que é o nome judeu, né? Um sobrenome judeu. Geld significa ouro. E ela tem o Fredi, que aí você vai circular Fred, ela vai circular então a Itália. E você tem o Fuji, que é japonês. Ou seja, ela vai grifar 3 lugares diferentes no mapa e pôr a setinha. Geld, Fred, Fuji. Gamba é italiano. Gamba é italiano. Então você vai circular no mapa a Itália. Eu não sei. Correia parece meio português, viu? De Portugal. Vamos ouvir agora o nosso querido Marcelinho. Sabe que tem pessoa que se chama Happy Birthday? Isso é um absurdo, né? Mas pior que existe essas palhaçadas. E domingo. Tá bom, mas ó, eu sei que vocês têm um monte de que você sabia, porque vocês sabem muitas curiosidades da internet, mas agora o que a gente quer saber mesmo é do nome de vocês. Então vamos ouvir o Marcelinho. A palavra está com o Marcelinho. O meu nome homenageia um irmão do meu pai que faleceu quando bebê. Uau! E o nome dele era Marcelo. Incrível. Sobrenome você não quis falar sobre. Mas você sabe a origem do seu sobrenome. Claro. Então no mapa você pode circular a origem do seu sobrenome, tá? Mas tem gente que sabe a origem do primeiro nome. Pode circular também a do primeiro. Vamos ouvir o Rocco! A história do significado do meu nome é que eu herdei do meu nome. Foi uma homenagem que meus pais fizeram ao meu nome. Tem origem italiana, é relacionado à palavra roca, que significa rocha ou fortaleza. O nome Rocco ficou popular devido a São Roque, o santo protetor dos cães e dos cirurgiões. Rocco evoca ideia de tranquilidade, força e solidez, transmitindo uma mensagem de serenidade e estabilidade. Serenidade, estabilidade, protetor dos animais, rocha, roco de força, rocha. Eita, hein? Você tem que fazer valer o seu nome, hein? Serenidade, tranquilidade, proteção. Lógico que ele consegue, o nome dele tem essa força. Então, Rocco, a origem é aí? Então, quero você circulando na Itália, bem bonitão aí. Vamos ouvir o Davi. Eu vou falar a história do meu nome e o significado, posso? Claro. A história que foi quando eu tô com a minha tia é que eu ia me chamar Pedro Henrique. Nossa, mais um que ia chamar outra coisa. Pedro Henrique é pra ele se chamar. Minha mãe e meu pai escolheram Pedro Henrique. Só que daí falou assim, minha tia falou assim, não combina com o sobrenome. Daí falou assim, Ia ficar muito grande, né? daí minha tia falou assim, Davi. Daí aceitaram. Daí, quando eu tinha 6 anos que eu aceitei colocar Luiz no meu nome, que eu não queria colocar. Porque ficou o nome duplo igual, né? Davi Luiz. Muito bem. E a origem? A minha significado? Meu nome é de Jerusalém, Davi. Uhum. O segundo é italiano, o catalão é italiano. Certo. E o Eu Stefanello? não sei Stefanello. Parece que é italiano. Stefanello.
parece. Tem uma sonoridade italiana. O espanhol. Muito bem. Lindo, lindos nomes. Sara! Eu posso falar que não tá escrito aqui? Pode. Eu falo um negócio que não é escrito, mas eu sei. Gente, não tem problema acrescentar. A escrita era para vocês lembrarem de fazer a tarefa. Mas é mais importante você saber a história do seu nome sem precisar ficar lendo. Mas tudo bem ler também. Minha mãe, Só um minuto. Pessoal, a palavra está com a Sara, tá? primeiro ela Davi? teve a minha irmã, que é a Maitê. Daí eu não sabia se eu ia ser menina ou menino. Daí eu não lembro o nome qual seria o meu se eu fosse menino. Daí, se fosse menina, ia ser Sara. E deu certo, então. Só que ela queria que seja menina, só que ela não sabia se ia ser menina ou menino. Porque ela não queria ser mãe de menino. Porque ela já tinha tido a Maitê. Mas porque o sonho dela era ter uma filha chamada Maitê. E se você tivesse nascido menino, você não faz ideia que nome você teria? Você esqueceu. A minha mãe me falou, mas eu esqueci. Será que você não anotou? Não, né? Não. O que você anotou? Só a origem? Eu não sei a origem do meu nome. Então vamos pesquisar. Porque você tem quantos nomes? Pereira e Mizawit. Então, Pereira deve ser português. Bem aportuguesado. Zawit, não sei, pode ser até alemão, russo, ou pode ser italiano. Tem que descobrir. Então é uma pergunta simples que você deveria ter feito para sua mãe, tá? Então vamos descobrir? Então fica devendo falar a origem do nome. Fica devendo Sara e Isabela, que não falou a origem do nome. Vamos ouvir o Frederico. Eu não escrevi um negócio, mas eu sei de uma coisa do meu nome. Olha, um dia, porque eu escolhi o meu nome, foi tava lá. E eu não sei se fosse os nomes, mas aí meu avô que deu a ideia de Frederico. Meu avô, ele tinha quase Alzheimer naquela época. Entendi. E você acha que ele lembrou do nome de alguém importante na vida dele, será? Não sei. Então vale a pena pesquisar. Perguntar pra mãe, pai, sua mãe e seu pai devem saber. A minha origem do meu nome é Alemanha. Uhum. E lá na Alemanha era Friedrich, que é paz, e Rik significa rei. Nossa, tipo rei da paz. Vamos exercer o poder do seu nome. Tem que ser o rei da paz. Rei da paz. É o significado do seu nome. Então vamos fazer valer o significado do seu nome? Claro que sim. Você não trouxe material de livro? Não, Mas você sabe a história do seu nome. mais ou menos. Então vai. A minha mãe estava em dúvida de colocar meu nome de Helena ou de Laura. Eu não sei o que aconteceu, mas ela colocou de Laura. Será que é porque é mais curto? Mais rápido escrever? Laura, acabou. E o seu sobrenome? Qual é a origem dele? Iguma eu não sei, agora Steinbaum significa árvore de pedra. Gente, vocês sabiam? Steinbaum, árvore de pedra. E qual é a origem? Não sei. Porque eu acho que Steinbaum ou é também alemão, ou pode ser até italiano. Será francês? Agora, você não sabe a origem do Iguma? Grego. Obviamente que é japonês. Iguma. Sim. Não só por causa das características físicas dela, é pela sonoridade do nome. Vamos lá, Davi. Tem mais um Davi na turma? Eu posso ler? Claro que pode ler, ele prefere ler. Ouvido atento, a palavra está com Davi. Meu nome é Davi. É um nome bíblico. Davi, todo mundo quer ouvir? Fala alto. Meu nome é Davi. É um nome bíblico, com um significado de forte e destemido. Ele é referente à história de Davi e Golias. O caldeirão é espanhol, o campo é inglês, ou espanhol, não sei direito. O meu nome era para ser Lorenzo Felipe, ou Davi, que é meu nome. Se eu fosse menina, meu nome seria Maria. Ele não esqueceu o nome dele se fosse menina, mas nasceu menino, foi Davi. Agora veja, então ele tem duas origens de sobrenome. O campo Certo? O campo é espanhol e e o caldeirão. é inglês. O campo caldeirão, em espanhol, tá. O caldeirão é em espanhol, o campo é inglês ou espanhol. E o campo é inglês e espanhol. Eu acho que é mais espanhol o campo. E o caldeirão é... Aí o caldeirão... Hoffman. É verdade, somente tem Hoffman no nome.
Muito bem. Vamos ouvir a Melissa. Eu não sei, mas Mas a história do seu nome você sabe, né? E aí? Por que você chama Melissa? eu não sei. E eu sei porque eu nasci. É? Eu não ia nascer se a minha irmã ou irmão nascesse. Se fosse irmão ou irmão, ia se chamar Aurora. Aí ela Olha. morreu na barriga. Você... Mas ela não é a gêmea, não, né? Você nasceu depois, então, óbvio. A Aurora. A Melissa era pra ter uma irmã chamada Aurora, né? Irmã ou irmão? Irmão ou irmão? E se fosse irmão, ia ser... Ela morreu na barriga. A gente chama isso de aborto espontâneo. Às vezes o bebê não consegue vingar e morre antes de nascer. Estranho falar isso, né? Morre antes de nascer, mas peraí. Nem nasceu como morreu, né? Nasce chorando, é porque o coração está batendo, ele não nasce chorando, é porque o coração não está batendo tão. Por isso, então, que quando o bebê não nasce chorando, o médico dá umas palmadas pra chorar? Você não nasce chorando. Você não nasce chorando. Você não nasce chorando. É que, na verdade, essa coisa de chorar demonstra que você aprendeu a respirar. Porque na barriga da mamãe, nem respirar você precisa. Porque o oxigênio vai direto da mamãe pra você, pela placenta, que te alimenta, que te Ele não nutre. nasce chorando, ele foi lá e deu uma tapa na minha bunda e eu comecei a chorar. E aí chora até hoje, né, por causa disso. Não? Eduardo! É, quando às vezes ele bate com o chinelo. Meu nome era pra ser Rafael. A palavra está com o Eduardo. Meu nome era pra ser Rafael, mas aí foi Eduardo por causa que o nome do meu tio e do meu pai e do pai do meu avô era Eduardo. Do bisavô, então. Bisavô, tio. É o tio dele. Eduardo Júnior. O tio dele, inclusive, é pai de aluno aqui. Ele tem um primo chamado Gabriel, que está no segundo aninho, beta, vespertino. E o pai dele chama Eduardo mesmo. Ou seja, seu tio também chama Eduardo. É uma homenagem à família, então. E aí o pai do seu avô, ou seja, seu bisavô também chamava Eduardo. Ah, peraí, Edu. E o seu sobrenome? A origem dele, você sabe? E você, Mê? Você sabe a origem do seu nome? Eu só sei Seu sobrenome? Eco é italiano, Fogaça é japonês. Fogaça é japonês? Eu não sei se é italiano ou japonês. Fala o seu nome completo. Melissa Melissa. Fogaça Eco. Fogaça Eco. Eco parece italiano mesmo. Pode ser que Fogaça seja japonês. Vamos pesquisar. Lucas, meu xará. Vamos ouvir a história do meu xará. Meu pai queria colocar meu nome de Roberto, mas minha mãe colocou de Lucas. Roberto? Gente, não ia combinar. Ainda bem que você chama Lucas. Porque o nome Lucas significa... Ó, parou. Ó, a palavra tá com o Lucas. Porque o nome Lucas significa luminoso e brilhante. Vocês sabiam disso? Não. Fala de novo o significado de Lucas. Luminoso e brilhante. Ô, Lucas, por quê? Porque Lucas vem do latim lux, luz. Então, aí como... Agora falando do meu nome. Como meu nome é Lucas Gabriel, Gabriel é um anjo na Bíblia. Então, o significado do meu nome poderia ser arcanjo de luz. Poderia ser o significado do meu nome, porque é Lucas Gabriel. E Lucas é luz, Gabriel, arcanjo, anjo, enfim. Agora, o que vocês farão neste momento? Eu entregarei o mapa do mundo para vocês e vocês irão encontrar no mapa o local do seu sobrenome, a origem. Professor Lucas, eu não sei. Eu trago o globo. Aí você encontra no globo o país vai encontrar depois no planisfério. Mapa mundi. O mapa mundi, ele é o quê? Ele é um globo. Ele é assim, né? Quando a gente pega o globo e estica, ele vira um planisfério. Eu esqueci de aceitar. Eu deixei em Vai, cima da Lucas. mesa. Eu sei a origem do nome Sara. Qual é a origem do nome Sara? Poxa, Helena. Deixa eu ver. Tem Helena. A Helena é do outro turno. Mas faz uma setinha e põe o seu sobrenome.
Alguém ajuda o Frederico a encontrar a Alemanha? Eu preciso achar o... Eu preciso achar... Você já não está Senhora Dama. Ai, senhora Dama. Senta, senhora Dama. Agora. Lápis na tua cara, seu... Acha, né? Quarto ano? Alguém sabe achar o sapão? Ah, é lá. Eu esqueci no sofá de casa. Eu tava Tudo bem. Sentou em 5, 4, 3, 2, 1. Enquanto um coleguinha vai ajudando o outro a encontrar o país, vamos para uma atividade muito interessante. Ô, Vitate, o selo é só no final, filho. Se merecer. Oi? Alguém ajuda a Melissa? Então, pronto, circular Professor, onde que é Jerusalém? Onde que é Professor, onde que é Israel? Onde que é Israel? Alguém ajuda o Thomas a encontrar Israel? Israel além. Governador, eu quero mapa mundi. Israel. É o quê? Mapa mundi. Então, por favor, vá até a minha sala e pegue o globo. Galera, sentam em 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou entregar a vocês... Não, ele já foi. Basta um. Eu só falo quando houver silêncio total. Eu não vou falar duas vezes. Quem tá me ouvindo, bate uma palma. Ouvindo a pena. Eu vou entregar para vocês alguns folhetinhos. E esse folhetinho você vai associar a origem de algum nome. Tá? Então, quando o colega ler sobre esse nome, você vai falar se esse nome você acha que é a origem do folhetinho. Combinado? Eu achei Madrid. Eu acho que você está falando do Monte Fuji, né? Calma, vou achar. Você não sabe. Você tá procurando o quê? Eu disse que era isso. Oi. Não. Peraí. Tira a mão. Muito bem. Uma fila bem bonita para retirar os folhetinhos. Eu tava com o globo, tava tirando da minha mão. Aqui a fila. Lá. Aí, Davi. Ô, professor, Davi tirou da minha mão. Vocês dois podem, por favor, colaborar? Eu tô usando. Davi, devolva. Não se pega as coisas sem pedir, não é mesmo? Tomar da mão da pessoa não é uma falta de educação tremenda, né? Muito bem. Só puxa um. Aleatório. Puxa um. Professor, olha o povo dando frente. Puxa e senta. 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 Sento. Quem não... Isso. Não. Quem não pegou vai sentar com quem pegou. Vamos lá. Aqui. Senta qualquer pessoa disso. Bem bonitona. Eu falei senta qualquer pessoa. Certo. Da Você pode ser uma dessas Suécia, mulheres. Dinamarca, Alemanha. Eu falei qualquer pessoa. Muito bem.
Quem não recebeu o papelzinho, o folhetinho, levanta a mão. Quem não recebeu, pode ir sem levar a carteira. Você só leva a sua cadeira e senta do lado de quem recebeu. Vamos ajudar. Ó. Assim. Isso, Deus, e a bênção região da aqui, ó. Essa região. Formaram as duplas de quem recebeu? Davi, você sabe que você é ponto da mão do Frederico. Então não adianta ficar frustrado. Primeiro você pega do Tomás, depois você pega do Frederico, depois não quer ficar frustrado. Então a sua frustração tem a ver com o fato de estar querendo antes dos outros. Acha que está sabendo? Não, é tu. Eu tirei da sua mão exatamente para você sentir como seus colegas sentiram. Viu como é ruim? Não gostou de alguma coisa da sua mão? Então não faça mais isso. Tá? Bom, meu filho, aqui, ó. Tá vendo aqui essas ilhas aqui? É o meu lado. Bom, as duplas são formadas. Quem não recebeu o papel não tem problema, porque você consegue participar da dinâmica igual. Não formou, então eu vou formar para você. Não? Demorou demais. Agora é o coordenador que determina. Aqui, ó. Não? Então vai sentar do lado. Demorou. Eu dei a oportunidade de vocês se organizarem. Vamos lá. Isadora, você pegou o folhetinho? Então puxa a cadeira e sentar do lado agora. Você pegou o folhetinho? Pegou. Ali já tem dupla. Venha sentar do lado da vinda. Não tem problema, vai ser um quarteto aqui. Vamos. Quarteto. Mais rápido. Ouvido atento. A partir de agora, só eu falo. Tudo bem. Tudo bem. A gente consegue botar em duas formas. Como é a dinâmica? A dinâmica é a seguinte. Todo nome tem uma história, toda história tem um nome, todo nome tem uma origem. Por isso que a gente está procurando a origem dos lugares, dos nomes. Vocês receberam nomes de algumas pessoas e outros receberam a origem dos países dessas pessoas. Então, primeiro a gente vai ouvir a história do nome de algumas pessoas. Então, a dupla Davi e Eduardo. Leia para mim esse nome aí. Isso, voz alta. Professor, eu só recebi uma das pessoas, Sim. tem dois nomes. Um comum e um idioma específico, que carrega a sua essência, e pelo qual será recebido nos céus, após a sua morte. Esses nomes são escolhidos quando as crianças nascem, ou pouco depois por meio de um ritual. No caso dos meninos e das... Peraí que eu perdi. Escolhidos aqui. Por meio da primeira leitura da Torá, após o nascimento. No caso das meninas, esses nomes são escolhidos pelos pais, que geralmente homenageiam um familiar querido, vivo ou falecido, ou optam por um nome de sua preferência. Caso uma pessoa se encontre em situação de risco, como uma grave doença, por exemplo, é possível acrescentar outro nome ao original. Assim pode-se alterar sua sorte e seu destino, além de rezar pelo seu restabelecimento. Muito bem. Vocês ouviram? Ouviram? O Davi leu pra gente, ouvido atento, que algumas pessoas têm dois nomes. Um nome comum e o outro específico, que carrega a sua essência, que ele recebe esse nome no céu após falecer. Então a pessoa recebe o nome que ela vai ter depois que ela for para o céu. Olha só. Eles são escolhidos quando as crianças nascem ou um pouco depois, por um ritual. No caso dos meninos, quando ocorre a primeira leitura da Torá. A Torá é a Bíblia de que
de que tipo de religião? Hein? Tem várias dicas aqui. Então, com essas dicas, quem está com o papelzinho dos nomes de países, diga aí, qual você acha que é a origem desse tipo de nome? Ah, ouviu, Glória? Os nomes judaicos, isso mesmo. E tem mais, os nomes judaicos, eles são escolhidos pelos pais, no caso das meninas, tá? E homenageia sempre um familiar querido, vivo ou falecido. Tá bom? E dizem que quando você escolhe o nome assim, você pode alterar o destino. Imagina, Isadora, você poder alterar o seu destino só por causa do seu nome? Por isso que o nome tem um significado. Por isso, Frederico, que eu disse, se o seu nome significa Rei da Paz, você vai alterar o seu destino. Você vai ser um cara pacificador. Você pode levar a força do seu nome. Os judeus acreditam na força do nome, tá? Veja. Isadora falou que o nome dela tinha origem judaica, né? Na judia. Na verdade, os judeus, eles ocuparam alguns territórios ao longo do mundo. Mas a gente consegue encontrar no mapa do mundo locais onde esse povo passou. Então você pode ter uma mistura de origens no seu nome, tá, Isadora? Agora, vamos ler mais um para a gente ver se acerta. Esse grupo deu sorte. Ponto para vocês. Porque o Davi leu a origem do nome e o Lucas acertou. Ele falou, é um nome judeu. E é isso, porque os judeus, então, eles escolhem um nome com dois significados. Que pode ser uma homenagem a algum familiar ou pode ser um nome que escolhe para a pessoa, quando ela ir para o céu, ela vai ter o destino alterado. E esse grupo aqui que está... Vamos ouvir esse grupo. Sara, qual é a origem... A origem não. Qual será a origem desses nomes que a Sara vai ler agora? Quem pegou o país de origem vai poder votar. Os nomes nessa cultura são compostos da seguinte maneira. Inicialmente, incluindo-se o sobrenome familiar do pai, em seguida outro sobrenome familiar, o que pode ser da mãe, e por fim o nome próprio do indivíduo. Há alguns relatos não oficiais que mencionam que algumas pessoas dessa cultura costumam adotar um nome ocidental quando saem de seus pais. Esse nome é escolhido pela própria pessoa, que tem um intuito de facilitar sua interação com as outras culturas. Tem um intuito. Intuito de facilitar. Intuito é o motivo. Tem a ideia de facilitar a interação com outras culturas. Olha o que a Sara deu destaque. Ela falou que esse tipo de cultura, os nomes iniciam com o sobrenome do pai, depois o sobrenome da família, que pode ser o da mãe. E por fim o próprio nome. Vocês entenderam isso? É o contrário. Primeiro vem o sobrenome do pai, depois o sobrenome da mãe, depois o seu nome. Que país será que é esse? Que cultura é essa? Eu sei, posso falar? Posso falar? Fala. Venezuela. Vietnamita. Quem vota aqui são indianos. Mas tem fitilhos de Índia aí? O quê? Eu não sei. Vamos prestar atenção. A Glória falou o quê? Indonésia. Vietnamita. Ponto pra Glória. Os vietnamitas escrevem o nome assim. Primeiro vem o sobrenome da pai, sobrenome da mãe, depois o nome próprio. Então também ganhou. Ponto. Próxima leitura, Isabela. Em voz alta para todos ouvirem, porque eles têm o direito de votar. Os nomes nessa cultura geralmente representam homenagens a pessoas da família ou do mesmo clã. E podem ser árabes ou não. No caso de pessoas recém-convertidas e que não sejam árabes, normalmente sua escritura carrega o nome próprio no indivíduo, mais o prefixo
filho de, mais o nome do pai. Para a sua escolha é importante que o nome não contenha alguma dos 99 nomes dados a Deus e nem alguns que o desagrade, que o ofenda ou que agrade a alguma outra entidade. Olha que interessante. A pessoa recebe o nome e esse nome tem que ser uma homenagem às pessoas daquela família ou daquele clã, que podem ser árabes ou não, ou recém-convertido. Ou seja, tem uma pegada forte com religião, né? Arábia Saudita? E Podem ser. se eu tô falando que tem uma pegada forte com uma religião, tem uma das religiões que também tem muitos adeptos no mundo. Abu Dhabi. Tá, mas e qual é a religião? Egito. Não, você tá falando nome de lugares. Tô falando da religião. Por exemplo, nós somos cristãos. Aí tem os judeus, mas tem outros. Eu só sei. Tem outro povo Eu esqueci, é povo que tem a ver com o islamismo. islandês. São os... Chinês. Calma. Tá aí nas fitilhas. Tá aí nos fitilhos. Vamos lá, cadê? Irlandês. Não, você tá falando nome de lugar. Irlanda. Irlandês é quem nasce na Irlanda. Não. Cadê os fitilhos dos nomes, gente? Nomes muçulmanos. Vietnamita já foi. Rocco, o que tá escrito no seu? São Paulo. Tailândia. Leia. Nome Guarani. É Guarani, a etnia? Nomes muçulmanos. O quê? Nomes muçulmanos. São muçulmanos. Então, os muçulmanos têm muito essa preocupação do seu nome ser uma homenagem ao seu clã, ao seu tipo de família. E mais do que isso, gente, eles têm que cuidar para não pôr um nome que ofenda a Deus. E olha só os nomes que a gente pode dar para Deus são mais de 99. Então, os nomes muçulmanos, eles não podem conter nenhum dos 99 nomes dados a Deus e também não pode ser um nome que desagrade uma entidade divina. Tipo, Serafim? Sei lá. A gente podia pesquisar mais para entender sobre isso. Ou seja, agora o último vai estar fácil, né? É São Paulo. Guarani. E quem tá com o texto dos Guaranis? Eu sei. Não, mas o texto. É o Davi. Vamos ouvir o Davi. Mas é o É porque um tava com fitilho e o outro tava com o texto. Foi a forma como a dupla se formou, meu filho. Vamos ouvir o Davi. Tá me interrompendo. Os nomes escolhidos nesse povo são marcados por terem relação com as divindades que cultuam. Nesse caso, os elementos sagrados e a natureza, segundo essa cultura, o nome de uma pessoa acompanhará até depois da morte. No entanto, caso ela fique doente, ou seja, considerada desamortizada, recomenda-se que seu nome mude. Não é. Olha que incrível, gente. Se a vida fica meio desarmonizada, acontece uma coisa, recomenda-se mudar o nome. Pensa, nessa cultura você pode mudar de nome. Mas não Tipo, a Sara falou que não gosta do nome dela, já pensou? Se você fosse Guarani, você ia poder trocar de nome. Mas você pode, criança. Porque tá? Os nomes de origem Guarani, e no caso Guarani Mbiá, que é uma tribo que ainda tem em São Paulo, o povo tem esse hábito de escolher o nome e que se a pessoa, durante a vida, tiver algum problema, ela pode trocar de novo para, de repente, o problema ser solucionado. Eles chamam isso de desarmonizado, né? O seu nome não está muito harmônico com você, está desarmonizado. E aí você pode trocar de nome. Tá? Veja, nessa cultura, os nomes também são sempre relacionados às coisas da natureza. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito alegre, talvez o seu nome seja mais relacionado ao sol, ao calor. Se você é uma pessoa muito fechada, muito séria,
Talvez seu nome vai ser relacionado mais à rocha, à pedra. Tá entendendo? A Sara perguntou, e se você for uma pessoa chata, seu nome vai ser relacionado ao quê? Chatinho. Não sei, o que na natureza é chato? Mosquito. Depressão. Boa, mosquito. Já pensou seu nome? Se a pessoa é chata, seu nome pode ser relacionado a mosquito. E se você é uma pessoa muito bonita na natureza, você vai ser relacionado ao quê? Flor, borboleta, flor de lis. E se você for uma pessoa muito brava, como você poderia se relacionar na natureza? Então imagine se os nossos nomes fossem relacionados a coisas da natureza. Poderia se chamar macaco narigudo. Mas tem gente que acha o macaco narigudo uma fofura. Que nem o macaco do Rei Leão. Tem gente que acha ele super engraçadinho, bonito. Né? Muito bem. Bom, a aula está finalizando. A gente viajou o mundo hoje. Viajamos o planisfério. Eu não quero que vocês esqueçam jamais. O planisfério, olha e escuta com atenção. Rocco, se cair na prova, você vai saber responder. Por que chama planisfério? Porque é uma esfera. É uma esfera, eu quero que o senhor se levante. Vá para o seu lugar. Agora. Tá? Veja, o Rocco me trouxe a esfera. O globo é uma esfera? Vocês aprenderam na matemática, na geografia, na geometria, melhor dizendo, que isso é uma esfera, não é, Lucas? Davi, isso é uma esfera. Se isso é uma esfera, Glória, Isa, Oscar aí na prova de geografia, vocês vão saber, ó. Se isso é uma esfera e o globo é assim, que o planeta Terra... Olha pra mim, Felipe. Olha pra mim, Isabela. O planeta Terra, ele é mais ou menos assim, ele é um pouco mais achatado, né? Mas ele tem um formato esférico. Davi, ele tem um formato esférico. Isso significa que, se eu pego essa esfera, ó, que é aqui redonda, certo? Ó, Lucas, eu pego essa esfera e achato ela, faço ela virar um plano, eu tenho planisfério. Planisfério, que é o nome do mapa mundi. Então, quando eu faço isso aqui, eu achato alguns países e outros países eu aumento. Então, isso não é o tamanho real, né? O tamanho, dentro de uma escala real, ele se aproxima maiormente assim. E se a gente for olhar, olha o tamanho da Lúcia. E aí a gente vê ela no planisfério, ela fica maior ainda, ela fica maior esticadona. Então isso é uma forma de... o mundo é assim? É real assim? Não, isso é uma representação do mundo. Porque na realidade não é bem assim. Veja, na realidade, olha o tamanho da América do Sul. Aqui, por ela estar aqui nas pontas, ela acaba sendo meio achatada. É muito maior o território. Agora, de fato, a Austrália é gigantesca. É maior do que a Lua. A África, o continente africano. O continente africano é maior, é gigantesco. Gente, quem falou que é maior que a Lua? É a Austrália. É? De onde você tirou essa informação? Isso é uma curiosidade, eu não sabia. Ou você inventou isso? Apareceu lá a foto da Lua. Entendi. Tá bom. Ano que vem não vai ter mais aula de livro? Claro que só quer com a Júlia. Bom, vou finalizar o vídeo por aqui e vou passar a tarefa de livre para vocês. Até a próxima aula de livre!